Bom, pessoal, essa aqui é a segunda parte aí de aproveitamento de energia residual, mas na verdade, para quem participou né, na primeira etapa aí, o Lucas já se aprofundou bastante no assunto, mostrou vários exemplos, vários cálculos para vocês, né? E eu acho que está todo mundo expert agora, né? Nessa parte de cálculos térmicos, né? E também serviu para abrir mais os horizontes aí do pessoal que está em campo, né, do pessoal que precisa ter algumas ideias diferenciadas aí, né, lá no cliente, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito aqui, tá, pessoal, assim, de novo, né, não vou repetir de novo o que o Lucas fez, não vou fazer muita conta, não, tá, porque acho que o Lucas fez na primeira etapa lá, englobou muitas das áreas que a gente trabalha o dia a dia, né? E sobrou assim um pouco menos para mim conversar. Então vai ser mais uma conversa com vocês, né? Eu quero mostrar algumas aplicações que o pessoal pede bastante, tá? Que é recorrente aqui dentro da engenharia da Bermo, tá bom? E mostrar que a gente tem o produto para isso, né? Tá bom? E a gente vai poder aplicar no cliente o que a gente precisa, tá? Tá tudo ok, né, pessoal? Vocês estão escutando tudo bem aí, né? Tudo certinho. Bom, então tá bom. Ok. Bom, mas eu também não posso deixar de falar de duas coisas assim que vocês vão nos ver aí falar muito, né? Porque o que eu penso assim, né, para nós profissionais que estamos na área aí, né, na área térmica, tá, pessoal? A gente tem que dar o atendimento bom para o nosso cliente, nós temos que instruir bem ele, tá? E a gente também tem que saber fazer algumas coisinhas, né? Isso, algumas coisas a gente tem que ter na ponta da língua lá, para a gente sentar e conversar com o nosso cliente lá, né? Tá? Porque quando a gente vai na fábrica dele, na empresa, né? Nós temos que olhar o negócio como um todo, né? E o que a gente tem? Às vezes no nosso dia a dia, a gente é aquela história, né? A gente trabalha na empresa, está sempre correndo, tem que entregar o resultado, né? E hoje, com os adventos aí da internet, né, todo mundo quer uma resposta para ontem, né, cara? Todo mundo, assim, tá ansioso, que precisa receber a resposta rápida, né? Tá? E muitas vezes, quando a gente vai no cliente, a gente naquele momento, assim, a gente tem que estar preparado lá para responder algumas coisas para ele, até para a gente saber o que fazer, né? Então, cara, essa formulazinha aí da carga térmica, isso aí a gente tem que ter na cabeça, né? Isso tem que saber fazer na calculadora do celular aí, tá? Pra definir carga térmica lá com o cliente é algo primordial para os profissionais da área, dessa nossa área aí, né? Que estão vendendo válvulas, estão vendendo purgadores, trocadores, tá? Unidades de refrigeração, torres de resfriamento, tá? Isso aí nós temos que ter aí né, na cabeça, tá? Né? Porque quando o cliente chama nós lá para conversar com ele, ele também quer algumas respostas rápidas lá naquele momento, que ele também tem que tomar decisões lá, né, junto lá com a diretoria dele, junto com a equipe dele, né? E se a gente puder fazer algumas contas práticas, né, e algumas seleções logo lá com ele, né? Isso vai tirar, por exemplo, uma carga da engenharia que vai ficar para calcular, mas vai ajudar vocês, porque vocês vão conseguir, né, transmitir uma confiança para o cliente e vocês vão poder falar a língua que ele está esperando lá, tá? Então, cara, isso aqui, ó, o cálculo de carga térmica, que é a formulazinha, o QM vezes CP vezes delta T, isso aí a gente tem que, né, saber decore e salteado, tá bom? Então, eu sempre vou acabar mostrando isso aqui para vocês, vou acabar falando, né? E nós temos que estar na ponta da língua com esse negócio aqui, tá bom, pessoal? E como a gente trabalha com carga térmica, né? Tá bom? Que através da carga térmica que nós vamos saber lá a vazão da nossa válvula, né?
o condensado no nosso purgador, a vazão na nossa tubulação, tá bom? Então, isso é importantíssimo, né? Que isso aí vai ajudar muito vocês, né? E vocês vão conseguir fazer algumas seleções práticas lá, né? Por exemplo, nós temos aí na engenharia, na área aí que eu, o Lucas, o Jonathan e o Jades estamos dando suporte para vocês, nós temos algumas tabelas padronizadas ali, né? Que para quem está olhando aquelas tabelas lá que vocês estão verificando, lá ela já fala, né? O consumo do vapor nas unidades de aquecimento, a carga térmica lá nos trocadores de resfriamento para laticínio, né? Que agora teve uma inclusão lá de alguns trocadores padrões lá, tá? Que isso aí no mercado muda só um pouco a temperatura, lá fala a carga térmica e os deltas de temperatura, isso vai ajudar bastante vocês, tá? Nas estações de aquecimento também, nos sistemas de aquecimento, né? Nos trocadores que estão lá para ajudar o orçamento rápido para vocês, né? Então, no nosso dia a dia, quando a gente fala de aquecimento, normal, assim, o que mais a gente tem aqui, né? Na Berma é vapor água, né, pessoal? Tá? Então, porque a Berma atua forte, né, nesse segmento aí de frigoríficos, então podemos assim padronizar algumas coisas, né? Isso vai ajudar bastante vocês lá, tá? Então, se vocês puderem estar no cliente lá conversando com ele e já ir decidindo bitola de tubulação que o cara vai precisar, já ter uma prévia na bitola da válvula, né? Tá? O cliente precisa dessas informações às vezes rápido, né? E se pegar os dados, vir para a engenharia, voltar lá para o cliente, tal, às vezes a gente está falando, né, de um retorno, às vezes o retorno não é rápido, né, porque a engenharia também tem demanda, vocês também têm demanda, né? E como a Bermo é uma empresa agora maior, com mais pessoas envolvidas, às vezes, né, a gente não chega no tempo da outra para dar o retorno lá para o nosso cliente, né? Então, às vezes demora um dia, às vezes demora 2 dias, né? Se é um sistema mais complexo, às vezes demora mais, né? Tá? Então, o que a gente tem que tentar fazer? Nessas tabelas que a gente tem padrão, tá? É para a gente poder dar um retorno rápido, poder abrir uma conversa com ele e vocês têm autonomia, né? Nessas tabelas tem apenas aquela lista de preços, que é a T1 nossa, e vocês podem, os gerentes, vocês podem pedir para a Estela lá, qualquer um de nós pedir para fazer atualização, e vocês conseguem fazer pelo menos um orçamento rápido. Para vocês poderem ser mais assertivos ou serem assertivos, né, tem que ter em mente que tem que saber calcular a carga térmica, tá? Então vocês têm que pedir alguns dados lá para o cliente, né? Então a gente tem que sempre conduzir a conversa de tal maneira que as informações ficam bem explícitas, tá? E isso é muito importante para nós aqui na engenharia também, né, pessoal? Porque se a informação lá de fora para cá ela vem, né, quadrada, né, não vai ser devolvido redondo, né, cara? Vai voltar mais quadrado ainda, né? Porque nós estamos aqui apenas assim selecionando as informações que chegam. Então eu não tenho ideia do processo, muitas vezes, do cliente. Sim, eu conheço muito o processo, eu já fiz muita aplicação, né? Mas é vocês que estão lá conversando com o cliente, ou o profissional, né? O nosso parceiro, o nosso representante, né? Está lá com o cliente dele, né? E está precisando de uma solução Bermo. São os profissionais de campo que estão lá falando com o cliente, né? Às vezes, vocês estão um, uma grande oportunidade de visitar a fábrica do cliente, né? A gente está aqui na engenharia, não tem tanta oportunidade assim, né? A gente tem que pegar os dados, saber interpretar o que vocês mandam, tá? E por isso que dependemos de grandes informações, né? Às vezes a gente fica chato, né? Pedindo um monte de informação, mas é assim, tá? Porque a gente não está lá no processo do cliente. Nada melhor do que tu poder ir lá conversar com o teu cliente, poder ir lá falar do processo dele, né? E ele entender que pode se aportar, né, no nosso pessoal de campo, né, ou no nosso parceiro, tá? Que a informação vai estar correta. Então, isso aqui, cara, né, nós temos que ter para o nosso dia a dia. E a carga térmica também é aquela história, né? Então, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que a energia fornecida por um fluido será integralmente absorvida pelo outro, dentro das condições citadas, claro. Portanto, energia que entra, energia que sai. Pessoal, qualquer energia a gente pode, né, transferir e transformar,
tá bom? Obviamente que nós não vamos poder aproveitar 100% daquela energia, né? Porque tem perdas, né? O equipamento tem perdas, tenho deficiência de transferência térmica, não consigo, eu não vou ter um equipamento que eu vou aproveitar, né, na sua totalidade uma energia lá que eu quero transferir. Então, eu vou ter uma certa perda, eu sempre vou ter. Eu posso ter um equipamento que aproveita um pouco mais ou menos, mas toda energia eu não vou conseguir, né, absorver lá, que são as leis da termodinâmica, tá bom? Então, só para você saber, qualquer energia a gente pode aproveitar, né? Ou mais, melhor, ou não, né? Tá bom? Mas o que eu quero, assim, conversar também um pouquinho com vocês aqui, que é algo assim que está, assim, tem bons assuntos aqui andando, tem bons orçamentos aqui que eu fiz aí com algumas engenharias, né? Tem projetos de engenharia que já estão puxando para esse lado. Eu vou pegar um pezinho aqui da última apresentação do Lucas, onde é que ele mostrou bastante fórmulas para vocês, bastante cálculos lá para aproveitar a energia. Ele falou um pouquinho do aproveitamento dos gases das graxarias, tá? Então, para vocês saberem, assim, como é um assunto que sempre volta isso daqui, né? Volta e meia, as engenharias estão atrás de produtos diferentes, estão pedindo para a gente aqui alguma coisa diferenciada. Nós temos aí, né, formas aí de atender, de aproveitar melhor essa energia lá dos gases dos gestores, nesse caso aqui, tá? Mas a gente vai poder aplicar para várias outras aplicações, né? Porque a energia, desde que eu tenha lá um vaporzinho, né, pessoal, saindo, né, eu posso aproveitar aquela energia. Obviamente que tem aproveitamentos maiores, né, de maior vazão, e tem vazões menores, tá? Ok? Então, só para a gente voltar a recapitular aqui um pouquinho tudo que eu posso fazer com essa energia, tá? Que às vezes a gente chega lá no cliente, né, tem um pouco de vapor sendo perdido, né, em algum tanque lá, ou até do processo dele, o cliente não sabe exatamente como aproveitar, né? Ele não tem ideia de como aproveitar ou de quanta energia tem lá, né? Mas se a gente for ver, um mínimo fração lá de vapor, né? Cara, tem muita energia contida, né? E a gente pode fazer algumas aplicações boas, né? Eu posso, obviamente, primeiramente, aquecer uma água lá, né? Que é o mais fácil, mais prático. Toda indústria praticamente usa uma água, né? Mas também eu posso aquecer outros fluidos, né? Eu posso aquecer óleos, né? Eu posso aquecer qualquer outro tipo de fluido que eu tenha no meu processo à vista, ou no cliente tenha no processo dele, tá bom? Então, aqui, assim, são skids, assim, que a gente idealizou. Da esquerda é um skid aí, idealizado aí pela engenharia, tá? Que já sai skids montados com o controle pronto, tá? Isso aqui começou há um tempo atrás, né? Aqui no Brasil aí, porque no Brasil, assim, a gente tem alguns aproveitamentos de gases nas graxarias, que normalmente são trocadores casca-tubo, né? E são trocadores bem grandes, tá, pessoal? São trocadores grandes, funcionam também, né? Às vezes até são trocadores menorzinhos, mas que daí não aproveitam todo aquela energia, né, daqueles gases, tá, que você estiver fazendo a aplicação, né? E nesses trocadores que são específicos para essa aplicação, tá bom? São trocadores o quê? Então o pessoal fica às vezes muito preocupado lá mas eu vou botar lá meus gases, né? E vai ter uma perda de carga grande, vai entupir o equipamento, não vai funcionar tal. Não, o trocador a gente dimensiona, né? Ele já vem com formato, o ângulo das placas, os ângulos que as placas têm, que são os tetas de cada placa, elas já vêm formadas para dar uma baixa perda de carga nos gases, tá? Eu estou falando de trocadores específicos para aplicação. Obviamente que quando a gente tem vazões de gases menores, né? E precisa ser aproveitada uma energia, eu posso usar trocadores convencionais, trocadores a placa standard, tá? Desde que eu cuide, obviamente, do dimensionamento. Então, tudo vai depender da área que nós estamos aplicando ali, tá? O equipamento. Então, o da direita é um projeto aí, o pessoal da Neoplan, né?
Eu aproveitei um pouco a imagem, porque eles também têm vários projetos andando, né? Assim, utilizando o que a gente passou dos nossos condensadores lá para eles, né? E vamos ver aqui. Ah, tá. Eu vou chegar lá, tá, Leandro? Já ia chegar nisso daí, já ia falar para vocês nesse sentido aí, tá? Então, o Leandro fez uma pergunta interessante, então, isso que eu estava comentando, o pessoal às vezes tem muita preocupação, né? Mas, assim, deixando bem claro para vocês, tá, pessoal? O trocador, ele é idealizado para facilitar essas etapas, né? Obviamente que nos gases, quando a gente trata de gases aí de graxaria, né? Sempre tem um arrasto lá de produtos sólidos, né? E dos sebos, né? E óleos, e isso vai incrustar lá dentro, tá, pessoal? Né? Até porque vem da fábrica de ração lá dentro, também tem aquele ciclone que separa, mas vai no processo. Isso aí, o equipamento, a gente coloca uma injeção de vapor num primeiro momento, a gente bota uma redutorazinha, faz uma injeção de vapor, e como o equipamento aí, ele é um pouco mais inteligente, ele depende uma instalação, uma lógica maior, né? Não é simplesmente botar o equipamento com válvulas manuais, né? Isso aí muitas vezes está instalado numa IHM, muitas vezes está num CLP, inclusive da fábrica, tá? Porque não é apenas o trocador, eu tenho que fazer lá a recirculação de água nos tanques, ora eu vou aproveitar mais energia, menos energia, então o equipamento tem que estar com uma malha de controle um pouco mais sofisticada, tá? Se quiser tirar todo o aproveitamento dele, se quiser botar só o trocador lá, vai embora. Mas o que acontece? Obviamente que ele vai, em algum momento, ele vai ter sujidades dentro dele, né? Então, nessa parte aqui da entrada dos gases, que vocês estão vendo à esquerda, tá? Aqui vocês estão vendo, então, tem um conjunto de válvulas, tem umas entradas aqui, umas tomadas aqui que a gente faz para limpeza química, tá? E tem aqui não está mostrando, tá? Porque não vai ficar muito grande, mas tem uma tomada de entrada que é uma injeção aqui de vapor, tá? Então, o que a gente faz? Deu uma deficiência térmica, né? Deu uma perda de carga maior aí nos gases que não pode dar, o que a gente faz? A gente, naquele momento, faz a injeção de vapor, dá uma lavada lá dentro das placas, tá? O vapor está a baixa pressão, 1,5 kg, 2 quilos no máximo, tá? Dá aquela injetada de vapor lá dentro, dá aquela primeira lavada, tá? Desgruda tudo que tem lá dentro, que é mais sólidos, né? E gorduras, tá? Vai sair pela drenagem, vai seguir lá para o processo de tratamento de efluente, tá bom? Depois também, por essa temperatura sair um pouco mais alta, a gente tem um trocador recuperador, né, que vocês estão vendo aqui na segunda imagem, né? Nós temos o nosso condensador aproveitando a energia dos gases, né, que a tubulação grande são tubulações existentes, e as tomadas, as tubulações menores, tá, são os bypass aqui para o equipamento. Então, na direita, aí, esse trocador menorzinho, justamente é para refrigerar, tá, todo o condensado, porque esse condensado vai sair quente, né? Você tem, vamos lá, dar exemplo de graxaria, ela tem uma temperatura 103, 105 graus, tá? Vai sair quente, né? Vai sair lá na faixa dos seus 65, 70 graus, é um pouco alto para nós mandar esse condensado lá para o tratamento de efluente. Então, a gente passa aqui num trocador e faz o pré-aquecimento da água, que vai lá para o condensador, termina de aquecer no condensador, né? E eu refrigero esse meu condensado sujo que segue lá o trajeto dele, tá bom? Então, mas isso faz na lógica depois, tá? Mas o que eu quero dizer é que aqui tem bastante energia, né? Bastante energia contida que a gente pode fazer muita coisa. Então, de novo, né? Não é que tem que ser água, tá? Pode ser qualquer outro fluido, não tem problema. O que a gente tem que cuidar, sim, é se esse fluido está agressivo quimicamente, né, ou não, e aí dar os devidos tratamentos e aplicar os devidos materiais aqui, tá, pessoal? Né? Então, tudo em cima dos produtos e da aplicação aí que nós estamos fazendo lá em campo. Por isso, muito importante, né, vocês entenderem todo o conceito lá do cliente, né, do processo dele, para poder depois transmitir para a gente aqui as melhorias também, né? Porque a gente vai fazer o projeto e a engenharia às vezes está mais olha o óbvio, né?
mas lá no campo, às vezes, surgem algumas dificuldades, né? Vocês que estão lá conversando com o cliente, ninguém melhor que vocês para dizer, oh, pô, bicho, aqui não, dessa forma não dá, né? Tem problema de altura, tem que ser fluido bombeado, não pode ser por gravidade. Então, começam vários questionamentos aí que vocês também vão fazer, né, lá para o cliente, para nós, né? E vão nos indicar também as soluções, né? Que o projeto é isso, né? O projeto, quando ele tem mais peças, ele depende de uma grande conversa, né, pessoal? Para quanto mais a gente conversar, mais certinho vai ser o projeto, porque afinal tu está fazendo, não é um produto totalmente estandarizado, né? Tu tem alguns casos, em muitos casos, inclusive no Brasil, que tu tem que fazer por pedido do cliente, né? Tá? Não sei se eu te respondi assim, Leandro, mas quanto a isso, o que que a gente faz? Para limpar lá, então, o trocador, no caso, o condensador aí dos gases da graxaria, a gente faz uma injeção de vapor nele, tá bom? Tá? E a gente cuida, então, se a transferência térmica voltou ao normal e se a perda de carga voltou ao normal e vai fazendo várias injeções até voltar ao normal, tá? Sim, vai chegar um momento da vida útil do equipamento, né? Isso não tem como tu computar, porque tu está falando de arraste lá, né, de sólidos, mas pode demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses, né, vai depender muito da produção do cliente e como o ciclone dele separa, como o processo separa isso, e tu vai ter que optar por uma limpeza do equipamento, né. Então, só tem duas formas de fazer. Uma é abrindo manualmente, né, é uma das formas, abre manual, vai lá, esguicha as placas e aperta de novo, só que ela é mais onerosa, mais demorada, tá? E outra é o cara comprar ou ter, né? Talvez ele já tenha na processa dele os módulos de limpeza química, né? Que são aqueles tanques lá, né? Com compostos de soda, compostos de ácido, né? Sanitizantes, muitas vezes, né? Dependendo da fábrica, né? Porque esses condensadores a gente pode usar para N aplicações, né? Pode ser para graxaria, pode ser lá para evaporadores e por aí vai. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas o que quer dizer para vocês? Eu fiz um exemplo aqui, tá, pessoal, assim, rápido, tá? Se a gente fosse, olha, um digestor de 5.000 quilos de vísceras, tá, pessoal? Eu estou dizendo na sua totalidade de produção. Obviamente que os digestores, tu peguei um digestor aqui por batelada, tá? Obviamente que lá tu tem uma sala de digestores, tem vários digestores, né? Às vezes tem 3, tem 5, tem 8, tem 15 digestores, né? E obviamente que nem todos estão ao mesmo tempo junto, né? Eu estou pegando a carga máxima dele aqui, mas com o decorrer do processo ele vai também diminuindo, né? A vazão de água evaporada do processo, tá, pessoal? Então, eu só peguei assim como uma base, tá? Então, um digestor de 5.000 quilos de víscera, ele produz em torno de 1.155 kg de água evaporada por hora, tá bom? E ele equivale lá dentro, eu vou ter 570.339 quilocalorias disponível para mim. Normalmente, esses gases aí do gestor, eles estão entre 103, 105 graus, nessa faixa aí, tá? Dependendo do ponto que tu vai medir. Mas na média dá isso daí. Olha o que eu consigo fazer. Eu consigo pegar lá a água que está 25 graus fria e eu consigo elevar 90 graus. Tá bom? Então eu tenho 105 nos gases, eu consigo 90 graus na saída da água. Tá? E eu conseguiria 8,7 metro cúbico hora, 8.700 quilos de água por hora, tá bom? Olha só, é bem interessante a vazão do condensador, tá? Então, eu posso fazer muita coisa com essa água a 90 graus, tá? E eu também tenho uma grande vantagem nesse tipo de equipamento, tá? Eu consigo diminuir bastante o volume desses gases, né? Então, porque quem conhece aí, principalmente a parte de gestores aí das fábricas de ração, dos frigoríficos, sabe que o volume lá de gás é imenso, né? Tem lá vários digestores, tem tubulações lá com 1 metro de diâmetro, 700 milímetros de diâmetro, né? Então são vazões gigantes lá, tá, pessoal? Então tudo isso daí, pelas leis federal, né, e ambientais, o cara não pode botar, não pode fazer isso aí e jogar para a atmosfera lá, né? O cara é obrigado a fazer algum tratamento disso daí, tá? Ou o cara vai botar um lavador de gás, vai botar lá um biofiltro, alguma coisa o cara vai ter que fazer, tá? E a gente poderia utilizar esse equipamento, né? Então ele tem uma boa taxa de transferência térmica,
e a gente vai conseguir diminuir 92% do volume dos gases. Vai sobrar só lá aquele ar quente, que são os gases incondensáveis, né? E vai seguir o trajeto deles, né? Então, se vocês observar aqui, no slide anterior, isso é a proposta, né? Não é alterar toda uma instalação que já existe hoje, né? Porque hoje o que tem lá nos frigoríficos? Tu tem a tubulação geral vindo lá de dentro, né? Da sala de gestores, tá bom? Né? E a gente vai fazer vai só interromper, vai botar um damper aqui no meio, tá? E vai fazer só um desvio aqui para o equipamento, porque depois ele vai continuar com o ar quente, vai continuar. O que a gente faz? Diminui a carga lá atrás, né? Para o lavador, diminui a carga para o lavador, diminui a carga para o biofiltro, tá? Então isso aqui a gente acaba diminuindo bastante o volume, isso ajuda um monte lá o cliente também, tá bom? Trocador tem várias formas de aplicar, né? A mais difundida, sim, é de trocadores casco e tubo, tá bom? Né? Um pouco também é cultural, né? Porque trocadores a placa nesse processo é uma aplicação bem nova ainda, né? Não faz muitos anos assim que tem essa aplicação. Tem mais aplicações fora do país, né? Aqui no país ainda nós estamos assim com aplicações mais antigas ainda, né? O pessoal tem muito receio, às vezes o trocador a placa que vai entupir e é ruim para limpar e tal, mas também tem que tomar muito cuidado na instalação, né? E, assim, normalmente as instalações são mal projetadas, né? Tirando os frigoríficos mais novos, assim, nós temos frigoríficos antigos bem mal projetados, né? Que teve que ser feita uma ampliação e nessa ampliação não foi pensado, né, direito para te aproveitar melhor os espaços, né? Então isso aí sim, temos que ajudar bastante o cliente lá, tá? Todo produto que tem uma aplicação nova, ele tem uma certa restrição por parte lá das pessoas, né, que trabalham no processo, né, as empresas, tá? Porque às vezes não tem aplicação no país e o pessoal fica, né, apavorado, né, que isso vai ser um complicante e tal. E às vezes até fez a aplicação, né? Tem casos que até eles fizeram a aplicação, mas a aplicação foi feita de forma errada, né? Então, nós temos que também, por isso que eu digo, nós temos, vocês que estão em campo, têm que ter essa informação na mão para poder passar, né, poder discutir melhor isso aí com o cliente lá, tá bom? E esses condensadores, então, aqui está um diagrama, tá, pessoal, de um fluxograma aí, mais ou menos o que tu vai fazer. Então, nos condensadores, olha só, eu consigo fixar a minha água a 90 graus aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho lá meus digestores. Normalmente, eu tenho um ciclone no meio do caminho, né, que separa essa parte sólida aí, né? Tem que separar, porque senão vai começar a impregnar em tudo, tá bom? E eu tenho o meu trajeto lá, tá? Normalmente, eu tenho um ventilador lá atrás, né, que vai insuflar, né, esses gases lá atrás para o lavador de gases ou para o biofiltro, tá? Normalmente as instalações já têm isso. Por quê? Porque eu também não posso ter uma perda de carga, né? Se eu tiver perda de carga aqui em toda essa tubulação aqui, vai afetar lá meu cozimento, né? Eu vou perder rendimento. Então, por isso que a gente cuida nas perdas de carga. Para vocês terem ideia, nesse processo aqui de condensadores, isso aqui são perdas, assim, perdas de carga máxima, pessoal, isso são 120 gramas, 100 gramas, tá? Isso é de perda de carga máxima, né? Mas normalmente ele é dimensionado de acordo, são 80 gramas, 70 gramas no gás, tá? Aqui nós estamos falando de vazões grandes, tá? Isso aqui é trocador um bocal aí de N400, tá, cara? Então, o trocadorzinho é menor, né? Tem maiores, né? Mas para essas aplicações, o DN400, ele vai atender a um grande volume de gases aí, tá? Então, aqui a gente consegue ir bem longe. Então, aqui está no fluxograma, aquilo que eu expliquei para vocês, né? Eu estou pegando a minha água fria, pré-aquecendo o meu produto com já condensado, com o meu gás já condensado, que tem lá para o tratamento, tá? E estou fazendo o aquecimento final. E eu consigo chegar lá a 90 graus na água, né? Então, eu posso fixar, por exemplo, uma temperatura de 90 graus aqui no tanque. Eu tenho que ter um tanque de acúmulo dessa água, né? Todo frigorífico tem, tá bom? Então, é obrigatório o tanque de acúmulo e a gente vai ficar fazendo aqui, recirculando nesse tanque, tá? Para chegar na temperatura que a gente quer.
tá? Então, a gente pode recircular no tanque, pode ir direto para o processo. Então, é questão de verificar, obviamente, as vazões, claro, e o que a gente tem disponível de gases aqui, tá bom? Então, o que eu faço lá? Como eu tenho 90 graus, tá? Muitas vezes eu posso rebaixar, tá? Eu posso, ou o trocador, se ele tiver num CLP, numa HM, eu posso deixar ele inteligente de certa forma, eu já vou largar a água à temperatura que eu preciso, tá? Caso tanques menores, assim que fica rápido o reaproveitamento. Ou caso eu queira estocar água quente, eu depois rebaixo essas temperaturas, né, com válvulas 3 vias, aqui que tem muita aplicação de válvulas 3 vias ainda, né? Tá? E a gente pode aplicar as válvulas 3 vias e fazer esse rebaixo aqui, tá bom? Né? Então eu posso lá rebaixar 45, né? Eu posso baixar para 38, eu posso rebaixar para 60 graus lá na escaldagem, ou 50 graus, tá? Tá bom? Lá para, ou eu posso, em vez de trabalhar com 90 graus, eu posso trabalhar mais baixo? Sim, posso também trabalhar com essa temperatura um pouco mais baixa, porque vai condensar também, porque o equipamento é próprio para isso, tá? Então, aqui só para vocês saberem que depois eu vou aquecer essa água e vou distribuir lá para a indústria, né? Então, aqui eu vou lá montar as bombas de pressurização, né? Vou ter as minhas válvulas 3 vias ou não, ou talvez vou ter um outro trocador para rebaixar a temperatura, tá? Também posso ter, né? Vou ter minhas bombas de pressurização, vou pressurizar a linha, né? Normalmente a higienização é pressurizada, as outras têm bombas centrífugas normais, né? Tá? Então, pressurização são bombas inline aí, tá? Então, a gente vai definir o projeto aqui, o que melhor atende ao cliente. E, óbvio, isso aqui é caso a caso, tá? Cliente é cliente. Tá? Não quer dizer que todo cliente tem a mesma instalação, né, pessoal? Isso aí vocês estão lá, sabem, né? E ninguém melhor que vocês para nos auxiliar aí, né? Nessa decisão, né? De como vai ficar melhor, né? Como fica melhor a aplicação nesse cliente lá, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Isso aí é uma forma de nós aproveitar essa energia aqui, tá? Também, pessoal, temos a linha aí de condensadores menores, né? Tá? Então, só para vocês verem que lá nós temos muita energia gerada, né? Se for olhar na indústria, de certa forma, eu tenho lá meu tanque flash, que eu tenho uma energia sendo um vapor, uma revaporação que eu posso largar para o processo. Às vezes eu não consigo largar para o processo porque a pressão é um pouco mais baixa, né? Eu não tenho sempre pressões altas aqui, né? Eu tenho, na maior parte das indústrias, ainda se utiliza muito purgador, né, pessoal? Então, assim, se eu pressurizar muito meu tanque flash aqui, eu tenho problema de contrapressão nos purgadores, né? Tá? Na fábrica de papel é diferente, né? Nos cilindros lá eu tenho drenagem lá por volta de controle, né? Então, tenho pressões mais altas, então é diferente, né? Não tenho esse problema, tá? Então, obviamente que isso aqui é caso a caso, né? Mas nós temos uma linha de condensador menor também, né? Nós temos aquela linha de condensadores grandes, aquecedores grandes, e tem uma linha menorzinha, que é justamente para botar nos tanques flash. O Lucas já falou um pouquinho isso aí com vocês, tá? Mas eu só estou reforçando, tá? Podemos botar isso aqui nas bombas de condensado, né? Que às vezes o cliente não quer que fique saindo aquele vapor de exaustão da bomba, né? Aquele flash da bomba às vezes incomoda, está num lugar que incomoda ele, né? Então a gente pode utilizar esse skidzinho, tá? Que ele vem com um painelzinho elétrico e com uma válvula de controle, pode vir também no módulo, tá? E o que é que nessa tubulação maior é os vapores aí de baixa pressão que eu vou condensar, e esse sifão por que é? Porque esse condensado vai voltar lá para o tanque. No caso da bomba, vai voltar aqui, né, para o coletor da bomba. No caso do tanque flash, vai voltar de volta para o tanque flash. E é para não ter não ter assim, empurrar aquele vapor lá, ter uma preferência para entrar na conexão, senão o vapor volta aqui. Então, por isso tem esse selo de água aqui, tá? Tem esse sifão aqui que é um selo de água, tá bom? E eu consigo aí, né? Tem equipamentos pequenos, né? 150 quilos até 23 toneladas a hora, tá? Que a gente tem condições de aplicar. Normalmente, esses condensadores aí menores, né? Para bomba de condensado, o tanque flash, ou até o tanque de recepção de condensado da fábrica. Às vezes tem fábricas que tem um tanque de condensado no meio da fábrica que depois bombeia para a caldeira, né? Então, vocês vão ver isso daí. Então, lá, às vezes, tem muita revaporação.
e eu posso pegar um fluido e aquecer, né? Obviamente que quanto mais contínuo tiver essa aplicação, melhor. Mas o bom dela é que ela não depende de muito controle, né? Aqui eu só boto uma válvula controlando a vazão de água, né? Então eu quero fazer minha condensação total, né, daquele vapor que está saindo, tá? E eu boto a temperatura então na água e faço a válvula controlar a entrada de água, tá? E dessa forma eu consigo fixar uma temperatura, tá bom? Normalmente os condensadores eles funcionam assim 65, 75 graus na saída, né? Ele tem uma faixa boa entre 55 e 65 graus, tá? Como tem a válvula de controle, vai modular a vazão, então você vai conseguir fixar bem essa temperatura. Tá? Isso aqui já tem algumas aplicações, começou com umas aplicações lá com o Juliano, tá? Começou por ele lá essa aplicação, ele viu essa necessidade nos clientes e foi feito algumas aplicações lá, tá bom? Então, é uma outra forma de aproveitar a energia, tá, pessoal? Nessa linha aí industrial, são equipamentos, assim, não são equipamentos da sanitário e tal, são equipamentos de estrutura pintada, né? Mas nós temos como aproveitar, né? Nós temos como utilizar isso aí. Os trocadores para aproveitar a energia, pessoal, aqui tem uma imagem um pouquinho maior só dele, tá? A gente também tem o módulo todo, mas tem ele vendido separado, né? Porque tem clientes aí que vão precisar comprar só o trocador, não é mesmo? Então tem clientes aí que tu vai vender apenas o trocador para ele, né? Porque ele vai aplicar em N processos, né? Vários processos aí que nós podemos aproveitar a energia, né? Então nós temos indústria de alimentos, temos indústria de álcool, açúcar, que tem lá vapores de baixa pressão, nós temos o vapor na indústria em geral, que é de baixa pressão, que tem que aproveitar, tem indústria de pneu, né, que tem muito evaporação, né, dos bombeamentos lá de condensado, tá? Tem os evaporadores de caldo, nas usinas de açúcar, eu tenho o meu leite concentrado, sucos concentrados, eu tenho lá os cozinhadores de mosto, tá, pessoal? Onde é que eu posso aproveitar, óbvio, tanques grandes, né? Onde é que eu posso aproveitar toda essa energia, né? Então, tudo que eu tenho, o vapor da água lá, algum vapor orgânico, eu posso aproveitar essa energia, tá? Então, é só para vocês terem em mente que a gente tem como aproveitar essa energia também em outras indústrias, né? Eu sei que o nosso dia a dia aqui, da maioria, né, está mais focado na área industrial, né, que são, né, frigorífico, papel, né? Então, às vezes a gente assim não olha um pouco mais adiante, né? A gente não expande o nosso horizonte, mas isso aqui vai para a indústria de alimento também, tá? E aqui, sim, tu pode botar o trocador com estrutura pintada, pode ter um trocador todo sanitário, né? Vai depender da aplicação, tá? Tem indústrias químicas aí também que eu vou poder aproveitar a energia. Então, a gente tem que abrir um pouquinho mais também nossos horizontes, tá bom? E como fica lá o aproveitamento de energia? Normalmente, isso aqui na parte assim, mais simplificada na parte de concentração lá na álcool-açúcar, tá, pessoal? É uma forma que a gente tem de aproveitar, tá? Isso aqui é um fluxograma bem simplificado dos efeitos aí, tá? Então, nós temos aí o nosso primeiro aquecedor, nosso primeiro efeito, segundo, terceiro e tal. Às vezes é 3 efeitos, às vezes é 8, né? Então, são evaporadores, né? Os evaporadores, independente para a indústria, eles seguem mais, assim, muito semelhante os conceitos, né? Tá? Então, o evaporador muda, sim, claro, né? A forma construtiva dele, a forma de otimizar ele muda, né? Mas o aproveitamento é sempre dos vapores lá, tá bom? Então, nós temos sempre, tendo evaporação, o que eu vou fazer? Se eu tenho as evaporações, eu vou lá para o trocador, aproveito essa energia, né? E estou aquecendo um outro fluido, né? Pode ser fluido de processo, pode ser fluido para uma outra etapa do processo, pode ser uma água de processo, pode ser uma água lá que vai para um determinado ponto da fábrica, tá? Então aqui, cara, não, aplicação vai ter, né? São muitas aplicações, é só para mostrar para vocês que nós temos isso aí também, tá? E que podemos aproveitar essa energia aí dos evaporadores, tá? Evaporadores, concentradores, né? Podemos aproveitar essa energia, tá bom? Então vocês que estão lá, né, no cliente, é só
conversar com ele e, obviamente, precisando de uma visita da engenharia junto, a gente vai. Mas se vocês puderem, né, ir lá, identificar esse processo, que eu posso aproveitar essa energia, pessoal, né, indiquem e para nós aí que a gente, né, vai ter, obviamente, o maior prazer em ajudar vocês aí a definir alguns processos aí, tá bom? Eu não vou me deter muito a cálculos térmicos, tá? Isso aqui o Lucas já fez, tá? Na primeira apresentação, tá, pessoal? Isso aí ele já explanou muita coisa, tem apresentação disponível, isso aí é questão de olhar. Obviamente que para fazer esses aproveitamentos, a gente vai ter uma folha de dados depois lá para o cliente, né? Que a gente vai ter o equipamento para ofertar para ele, vai ser gerado a folha de dados, tudo, e isso segue junto. Quando você fizer a proposta, vai seguir junto lá para o cliente, e aí sim vai abrir as discussões, né? As conversas lá com eles, tá bom? Né? Então, agora eu não vou entrar muito aí, porque a gente sabe que qualquer vapor tem muita energia disponível. Obviamente, pode ser como qualquer projeto, né, como qualquer processo, tem aqueles que vai valer a pena e tem aqueles que não vai valer a pena, né? Então, tem uns que não vai valer a pena por causa do investimento. Então, às vezes o vapor aproveitado tem uma quantidade tão baixa que não vai pagar o investimento do cliente, né? Então, a gente tem que também ser consciente, né? Vamos aplicar lá em processos onde é que você vê que tem perspectivas, né? Tá bom? Isso é bom aí para vocês, porque nós estamos falando de aproveitar com o trocador, né? Mas vai ter muitas outras coisas, né? Vai ter válvulas de controle, às vezes tu vai ter que fazer um trocador secundário para fazer um aquecimento de água, né? Um outro processo, então vai lá purgadores, né? Vai válvulas de bloqueio, então vai o nosso dia a dia, tá, pessoal? Então, claro, vocês têm que primeiro estar lá no cliente para entender essa aplicação e poder, né, discutir isso aí com ele. Por isso, muito importante sempre, quando vocês estiverem lá, poder olhar, né, poder se inteirar do processo do cliente, né? Então, às vezes, pela correria, fica muito automático, chega, atende, o cara, né, te manda, às vezes, uma lista, te faz um pedido de alguma coisa, pá, preciso disso, preciso daquilo, mas a gente também tem que prospectar a tecnologia, né? E nós temos que entender para prospectar, tá bom? E fico à vontade. Vocês podem ligar aqui para mim, para a engenharia, podem fazer quantas perguntas quiserem, cara. O importante é que a gente tira a dúvida antes, né? Quando a gente vai fazer um projeto, o importante é ter todas as dúvidas tiradas antes, né? Porque depois que aconteceu o projeto é mais complicado para te mudar, né? Aí tu já perdeu lá o fio da meada lá do teu trabalho. Ok? Que eu falei dos cozinhadores, tá, pessoal? É um exemplo, tá? Que pode ser aplicado, tá? Claro, a gente não está falando aqui de cozinhadores muito pequenos, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, tá? Tem que ser já uma indústria razoável, tá? Para a gente aproveitar a energia, exaustão dos vapores dos tanques de cozimento de mosto, tá? Então, talvez aqui na região são indústrias menores, mas a gente tem indústrias bem grandes, tá? Onde é que tem uma vaporização bem grande. Às vezes não tem trocador, às vezes não, é algo que já vem incorporado no tanque, né? Tá? Alguns fabricantes têm já isso incorporado no tanque, outros não gostam de usar, né? Eu sei que a cerveja é muito em cima de conceito, né? Mas tem processos aí grandes, tá bom? E aí a gente pode aproveitar essa energia aí também, tá? Tem o trocador para isso também, tá? Pode ser um trocador de menor porte ou pode ser um trocador, sim, condensador para esse processo, tá? Porque nos processos com tanques grandes aí, né? 40, 50, 60 mil litros de cozimento é grande a taxa de evaporação, tá bom? Mesmo que tá baixo lá, né? Às vezes a gente acha, assim, chega um cliente, tem que ter, a gente vê um vapor, mas às vezes aquele vapor não tá lá 110, 120 graus, né? Às vezes ele tá 101, 102 graus, nos casos eu achei 105 graus, 103, 105. Tem vapores aí orgânicos que estão mais baixo ainda, 65 graus, né? 75 graus, lá nas colunas, por exemplo, lá como eu não tenho pressão, né? Que eu tenho uma bomba de vácuo lá, então eu tenho uma pressão negativa, no caso, nas colunas eu utilizo temperaturas menores para evaporação, tá, pessoal? Então, as colunas não fazem fervura, né? Às vezes a gente tem uma ideia errada, assim, que tu vai chegar lá, vai ver aquelas colunas ali, e tu vai ter a ideia que, quando fala vapor, que vapor, né? Que muitos entendem que o vapor é o vapor da caldeira, né?
6 quilos, 10 quilos, 2 quilos, né? Vê aquele vapor lá, mas não, né? Quando a gente fala de cozimentos, assim, pessoal, as temperaturas são mais baixas, tá? E nos concentradores, aí as temperaturas são um pouco mais baixas ainda. Tirando o primeiro efeito fora, o primeiro aquecedor fora, os outros têm temperaturas mais baixas, tá? Por quê? Porque normalmente são produtos, né, orgânicos, e se eu tiver uma temperatura muito alta, eu tenho também muito problema de mexer na estrutura do produto, uma estrutura física, né? Mexer no gosto, na cor dele e tal. Então, eu não posso, eu tenho que cuidar com essas temperaturas. Então, não ficam preocupados. Às vezes os vapores têm uma temperatura mais baixa, tá bom? Porque eles estão sob vácuo. Isso aqui é um outro caso que não é assim, a Berma ainda procura, né? Talvez parceiros para isso, a gente tem que desenvolver parceiros, tá? Isso aqui é a forma de aproveitar lá a energia dos gases das caldeiras, não é para todas as caldeiras, tá? Ok, pessoal, assim, tem caldeiras que já tem isso aí pronto, já tem esse otimizador pronto antes da saída para o chaminé, tá? Mas tem caldeiras que tu pode fazer esse aproveitamento, tá? Então eu posso, normalmente esses gases lá, não estou dizendo que é regra, tá? Mas normalmente eu tenho lá 180, 200 graus, né, de escapamento, e eu preciso aquecer uma água. Sei lá, eu vou pegar como exemplo a água da própria caldeira, tá, que está entrando 26 graus, ou pode ser qualquer outra, tá? Então eu botei aqui 26 para 75, né? Eu posso aproveitar essa água nesse otimizador. Eu tenho que só cuidar com a saída, tá, pessoal, desses gases, né? Que os gases da caldeira podem ter um comportamento corrosivo a temperaturas mais baixas, dependendo do que é queimado, pode virar corrosivo, tá? Então eu tenho que cuidar só um pouquinho com a temperatura de descarte desse gás aí. Mas a instalação seria isso que vocês estão vendo, tá? Ou dessa forma, ou caldeiras maiores, os otimizadores e economizadores são diferenciados, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma outra forma, lá ainda falando da caldeira, tá? É algo que tá bem recorrente aqui da aplicação, tá? De nós pegarmos aí a descarga de sais, tá? E fazer aproveitamento da energia de descarga de sais. Às vezes as vazões não são altas, tá? Né? As vazões são mais baixas, mas também tem uma boa energia, tá? A energia contida é muito boa. Só deixa eu ler uma mensagem aqui. Tem. Viu, Leandro? Tem vários, assim, a gente fez alguns aqui, tá? A gente não deu sequência porque não tinha o produto na mão, tá, cara? Assim, então, quando tu não tem o produto, né, para ofertar lá para o cliente e ir adiante, assim fica um pouco difícil, né? Mas eu já fiz aqui, né? Teve aí outros casos um pouco mais passados, né? E a gente não tinha o produto para ofertar lá, tá? Então, assim, seria bom assim, a Bermo correr atrás, desenvolver pelo menos um parceiro, né, no Brasil, ter um parceiro que tenha fabricação disso, né, para nós podermos evoluir também na nossa oferta lá, né? Porque se vai ter aproveitamento de gás, eu também tenho lá, eu tenho água passando, né? Se eu tenho água passando, eu tenho meus controles, eu tenho bomba, eu tenho válvulas de controle, né? Eu tenho uma série de outra gama de produtos aí da empresa, né? Ah, ok, Leandro. Tudo certinho. Vamos conversar sim. Vamos conversar com calma, tá bom? Bom, então o que a gente faz aqui, continuando, pessoal, na descarga de sais? Isso aqui já foi feito vários aqui, tá? O Juliano também é um que aplicou alguns aí, tá? Descarga de sais são equipamentos aqui, o nome já diz, são sais, né? Então são trocadores aqui com material mais nobre, tá? Aqui a gente tem que usar placas pelo menos em titânio, tá? Titânio para cima. Então o que a gente usa aqui? O titânio, ele atende a uma grande gama, né, de produtos, mas a gente tem placas que a gente padronizou com Asteloy C276, tá? E o Asteloy C276, para o que a gente tem hoje, né, sendo ofertado na Berma, ele atende uma gama um pouco maior. Sim, ele é mais caro que o titânio, tá? O titânio já tem um valor, né, alto, tá? Mas o Asteloy é 3 vezes mais caro que o titânio, tá?
E o titânio, comparado com o 316, é 5 vezes mais caro no Brasil, tá? Então, sim, aqui é uma aplicação diferenciada, tá bom? Então, eu posso aproveitar a descarga de sais e ainda eu posso aproveitar um pouquinho da evaporação. Aí vai depender ainda no projeto, tá? Mas eu posso aproveitar a descarga da caldeira, tá? A gente tem trocadores aí, a placa funcionando em descargas de caldeira. Aqui é uma aplicação mais complicadinha, tá? Porque descarga de caldeira é aquela história, vem com, né? Sempre tem resíduo, né, cara? Tem lodo e tal, todo o produto, todo o decantado aqui tá aqui dentro, né? Tem bastante óxido. Então, assim, é mais complicado, né? Mas a gente tem aplicado, tá funcionando, show de bola, né? Obviamente que tem a sua manutenção, o trocador tem sua manutenção anual, tem que ir lá trocar as gachetas e as placas, porque aqui ele realmente ele fica mais suscetível, né? E já o descarga de sais é mais tranquilo, né? Ele é mais estável, a descarga não é, as vazões não são tão grandes, mas o processo é mais estável, tá? Então vocês podem aproveitar e aplicar lá, porque tem uma boa energia, tá? Então não é todas as caldeiras que estão aproveitando essa energia aqui, tá? Ok? Tem muita caldeira sem aproveitamento na descarga de sais. Opa, então, como é o negócio aqui, só um pouquinho. Aqui. Bom, nós também, pessoal, podemos fazer outros aproveitamentos de energia, tá? A parte de extração de óleo, tá? Assim, eu não vou me adentrar muito, que são assuntos bem longos, né? Eu só vou dar uma pincelada, que nem lá no álcool e açúcar merece uma apresentação mais aprofundada, tá, pessoal? Porque a indústria de álcool e açúcar é gigantesca lá, os aproveitamentos de trocadores, tá? Os aproveitamentos de trocador dentro da indústria de álcool e açúcar é gigante, né? Tu tem que aproveitar energia para tudo que é lado, na extração, lá nos tanques de fermentação, no produto que está entrando para os tanques, eu tenho que fazer os regeneradores, então tem muito assunto para nós conversarmos ainda. Merece aí mais algumas conversas sobre a aplicação que eu posso providenciar para vocês e com certeza vai ter no decorrer do tempo, tá? Aqui é um processo que tem, o que a gente fez aqui? Normalmente lá nas caldeiras, né, biodiesel de extração são caldeiras bem grandes, né? Então tu tem a bateria ali da água abrandada que vai para a caldeira e normalmente ali tu só retorna o condensado lá da fábrica, né? Como essa indústria fica num lugar bem frio lá no Rio Grande do Sul, eles têm muito problema dessa água, a água de reposição está muito fria, né, no inverno. Então o pessoal tem muito problema nessas caldeiras. Lá para o fundo, lá que vocês estão vendo, é tudo caldeira, tá? A caldeira é gigantesca, tá? Então o que a gente está fazendo? Fez nesse caso e fez em outros, pega o óleo da extração, pega o óleo da fábrica, né? O óleo que está quente, lá 84 graus, 80 graus, num ponto que pode ser coletado, passa pelos trocadores, eu refrigero esse óleo, né? De 80, 84, 90 graus, eu refrigero lá para 40 graus, 38 graus, e aqueço essa minha água, né? Porque essa minha água sempre está muito fria ali, nesse caso do cliente está muito fria. Então, no caso aí, tem inverno que chega a água está 1 grau, tá? No verão, a água tá 20 graus, aí para tu ter ideia, tá? No ponto que eles coletam, né? E eu aqueço essa minha água lá para os meus 70 graus ou 75 graus, ok? Então, uma outra forma da gente também aproveitar a energia, tá? Isso aqui, às vezes, é bem desprezado, tá? Assim, vocês que estão no cliente, se vocês pegarem lá e olharem a vazão de caldeiras grandes aí, né? Vocês vão ver que a vazão é bem interessante de reposição, tá bom? E tem locais aí que às vezes nem tem tanto retorno de condensado, tá? Que precisa pré-aquecer mais a água ainda, né? Então, a gente tem aquela ideia mais básica do normal lá, né? Que eu pego lá, injeto o vapor no tanque e tal, mas eu posso fazer esse reaproveitamento aqui, tá, pessoal? Não vou me não vou ir muito longe ainda, porque já vai dar quase o nosso tempo aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu queria mais mostrar para vocês assim algumas aplicações, tá? Então, isso aqui a gente vai continuar se aprofundar mais adiante aí, tá? E também nós temos aqui, pessoal, a gente vende aí os trocadores dos pasteurizadores, tá? Seja ele leite, sucos, vinhos e por aí vai. A gente não vende o pasteurizador em si, que ele depende de
ele depende de um conjunto maior. Mas lá no trocador do pasteurizador, que é esse cara aqui, ó, tá? O trocador do pasteurizador, tá? Eu tenho um processo de regeneração de temperatura, né? Eu tenho que fazer a regeneração, senão eu vou ficar com uma carga térmica muito grande lá em cima do sistema de aquecimento, tá? E eu tenho um sistema de aquecimento também, né? Que eu tenho um trocador, tenho uma roda de controle, tenho um purgador, né? Eu tenho essa forma aí que a gente hoje já fornece, né, para os nossos parceiros, né? Nós temos parceiros aí que fabricam o conjunto, né? E a gente fornece as peças para eles, tá? Então, só para vocês entenderem que normalmente lá, eu peguei o caso do leite, mas pode ser um suco aqui também, né? Pode ser lá um soro, qualquer produto que líquido, né? Que vai pasteurizar. Então, eu peguei o exemplo que 5 graus, eu regenerando com o produto que já está aquecido, pasteurizado, eu consigo elevar de 5 para 65. E o outro eu consigo refrigerar. Isso no mesmo processo, tá? Então, no mesmo processo, inline, eu consigo fazer isso daí. Para quem não conhece, os pasteurizadores têm mais ou menos essa aplicação aí. Então, olha, só para vocês terem uma ideia, esse é o trocador do pasteurizador, que é o que a gente fabrica, né? O trocador do pasteurizador, as placas, né, as gachetas. Então, isso daí é um caso de um trocador de um pasteurizador de cerveja, tá? 10 metros cúbicos hora. Então, o que a gente tem? Nessa configuração aí, né, eu consigo uma regeneração entre 82% e 91%, porque eu não tenho saída para centrífuga, nada nesse sentido. Eu vou só pasteurizar mesmo, tá? Vai depender de caso a caso. Tem casos que eu não consigo chegar, talvez, nessa regeneração, porque eu tenho outro processo no meio, tá? Como tu vai ver. Então, nesse exemplo aí, eu tenho 82% de regeneração, tá? 65 para 75 graus lá dentro do equipamento, nessa seção maior aqui, tá? Nessa entrada maior aqui. Então, ali, com regeneração de 82%, eu só preciso 141 mil quilocalorias. O pasteurizador é 10 metros cúbicos hora. Eu vou gastar 278 quilos de vapor. Se eu não tivesse a regeneração, tivesse que fazer da forma tradicional ou uma regeneração um pouco mais baixa, no caso aqui eu peguei da tradicional 77% de regeneração, que é o que mais tem de equipamentos aí no Brasil, para tudo, né? Para cerveja, para sucos, vinhos, leite, por aí vai, né? Olha só, eu consigo só 48 para 75, porque eu estou limitado pela temperatura que vai para a centrífuga, né? Então eu tenho 382.700 quilocalorias, que equivale a 755 quilos de vapor. Então a diferença é muito grande, né? Então os fabricantes, eles têm que utilizar, né, o equipamento. Então, os fabricantes, isso aqui é bom, né? Porque se eles deixar a regeneração muito baixa, eles são obrigados a botar, né, trocadores secundários maior, normalmente aqui vai um brasado para fazer o aquecimento vapor-água, e eles têm que botar, então, vai ficar trocadores maiores, purgadores maiores, válvulas maiores, né? E se eu fizer uma regeneração melhor, tá, eu consigo diminuir bastante lá a bitola dos meus produtos, né? Então, isso é considerável aí. E isso vai para toda a linha de pasteurizadores, tá? De fluidos, né? Tá? Todos, assim, tem que ter uma forma de regenerar energia, tá? Então, vocês vão ver lá em equipamentos bem grandes, às vezes o cara não tem uma seção só, tem duas sessões de regeneração. Tem a regeneração 1, regeneração 2. Às vezes tem uma terceira regeneração. E às vezes o equipamento é tão grande, né? Que qualquer 1%, 2% que o cara economiza de energia é um monte a menos de água gelada, que ele não vai precisar gastar, e um monte a menos de vapor, porque tem equipamentos aí que estão funcionando 24 horas por dia, né? E quando o equipamento funciona 24 horas por dia, se eu perder uma hora, eu perdi, eu não consigo recuperar ela mais, né? Porque eu já estou trabalhando com ele na minha totalidade. Então, são equipamentos que não podem parar, né? Ou, se pararem, eles têm que ter uma parada mais curta possível, obviamente, dentro, né, dos limites que a empresa lá vai estabelecer, de bactérias, de perda de temperatura e por aí vai, tá? Estou falando de forma mais genérica, né? Então, só para vocês entenderem que tem isso lá e que a gente produz o equipamento, né? E que pode fazer boas parcerias, né? Tá bom? Podemos ter, os parceiros vão lá, vão fabricar todo o equipamento em si e nós vendemos as partes. Então, o nosso parceiro vai fabricar esse conjunto aí de pasteurização, né? Ele vai fabricar, óbvio que aqui está um pouco mais simplificado, mas ele vai produzir o conjunto e nós vamos vender
partes desse conjunto para ele, ok? Pessoal, assim, não, já deu o nosso tempo aqui, que 1 hora tá legal, né? Eu não vou me estender mais, porque eu sei que vocês também têm os afazeres de vocês aí. Fiquem à vontade, isso aqui depois fica disponibilizado para vocês, fiquem à vontade de fazer perguntas. Aceito também sugestões sobre algum assunto, se vocês tiverem algum assunto, é até importante vocês passarem um e-mail, tá? Dando uma sugestão de um assunto que eu abordo aqui, tá? Tem muita coisa que eu conheço, às vezes fica para o cara escolher e talvez não dê no gosto de vocês, mas se vocês mandarem os e-mails aí para o Rodrigo, né? Pode mandar para mim, para o Rodrigo, a gente faz uma seleção em algum assunto, tá? E a gente pode abordar mais profundamente aí na indústria de alimentos, tá? Eu conheço mais da indústria de alimentos, então eu posso abordar um pouquinho mais com vocês aí, tá bom? Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, obrigado pela paciência. Se vocês tiverem, quiserem aproveitar e fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? Senão, depois trocamos e-mails, né? E-mails, o WhatsApp aí e tal, a gente, né, dá uma atenção específica ao processo que vocês estão levando, tá bom? Valeu, valeu, cara. Obrigado, obrigado, Jorge. Ok, Leandro? Fica à vontade, tá? Eu só tenho algumas coisinhas aí para encerrar agora aqui, mas de tarde já pode me ligar, a gente já pode ir conversando sobre o processo. Valeu, João. Beleza? Isso aí, pessoal. Bom, fica à vontade. Depois vocês podem mandar e-mail a qualquer momento, tá? Ok? Liga na Bear, manda e-mail, fica à vontade.